Olá, pessoal. Mais uma semana aqui no nosso programa Confecção que dá certo, tá? Nosso podcast todas as semanas. Eu, Romildo Pereira, com Érico Freire. Com certeza, vamos lá. O podcast de hoje tem informações importantíssimas para nossos ouvintes e confeccionistas com relacionado à inovação a parte criativa, né? Que tanto move nosso polo de confecções do Agreste. Então, como a proposta do programa é sempre trazer uma pessoa especialista num assunto que traz um conteúdo bastante importante aqui para a região, aqui para o nosso polo de confecção do Agreste, principalmente aqui, Santa Cruz, Caruaru, Toritama. Então, nós trazemos hoje uma pessoa que é realmente o pioneiro dentro dessa relação tecnologia e evolução, né? A evolução da moda, como evoluiu toda essa tecnologia que nós hoje já é muito presente no dia a dia aqui de todos os confeccionistas. A gente traz um pioneiro disso que é o Marcelo Taubert. Não é isso? Seja muito bem-vindo, Marcelo Taubert, Seja no nosso bem-vindo. programa. Bom dia, gente. Fico muito feliz de estar aqui atendendo esse convite da Nacional Têxtil, um parceiro que surge recentemente e que é importantíssimo para o Polo. E vamos lá conversar. Temos muito o que conversar aqui com vocês. Vamos lá. O Marcelo Taubert já é muito conhecido aqui na região, pessoal. Ele já assinou grandes criações, grandes coleções, como da Rota do Mar, Sport Company, inclusive são convidados que participaram aqui do nosso programa, como a Rota do Mar, Sport Company, John Saca Cannerby. praia. Saca Praia, que é uma das empresas que ele foi convidado logo no início da carreira dele, trabalhou. Ele tem uma larga experiência, pessoal. São cerca de mais de 20 anos aqui dentro do polo de confecção do Agreste, trabalhando justamente sobre criação e inovação. E agora inovação tecnológica, não é isso, Marcelo? Marcelo, ele é diretor criativo do Estudo Base Mais. E eu queria, para começar, Marcelo, nossa entrevista, nosso bate-papo aqui, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o trabalho da base, certo? Que você é o diretor da empresa. Eu queria que você falasse mais sobre o trabalho da base, como é esse trabalho, aonde fica a base. A Base Mais é um estúdio de soluções para o mercado da moda do Polo do Agreste. Ela nasce em 2005, a partir de um projeto que o Senai e o Sebrae e Senac implantaram em Santa Cruz, no Polo do Agreste, junto com o Sindivest. Foi um projeto que abrangeu Toritama, Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe. E eu, felizmente, fui convidado para fazer parte Eu era o designer, o consultor de design, para 10 marcas que foram atendidas em Santa Cruz. Então, em Santa Cruz fui eu, aqui em Caruaru foi o Luiz Clério, que hoje atua de forma bastante ativa no mercado, é acadêmico e atende empresas. E Toritama foi. Ai, eu não esqueci o nome da pessoa de Toritama. Mas foi isso. É nesse momento que a base surge, a partir de um convite. Nesse momento eu estava trabalhando na Rota do Mar. O sindicato fez o convite oficial à Rota do Mar e pediu a Arnaldo a permissão para que eu pudesse atuar em 10 empresas. E eu acho que isso se a gente for falar de inovação, já antecipando os temas, Arnaldo é uma pessoa que tem um pensamento incrível de inovação, porque ele me tinha dentro da empresa trabalhando e desenvolvendo o produto da Rota do Mar, e naquele momento ele me libera para atender mais 9 empresas. Então, isso é um pensamento empresarial muito grande, isso é de uma generosidade, porque ele abre uma peça-chave dentro da organização dele para atender 9 outras empresas, porque ele acredita que se o polo se desenvolve, a Rota do Mar também se desenvolve. Então, é daí que nasce a base. E você pergunta onde ela atua em Santa Cruz do Capibaribe, eu sou de Santa Cruz, e a base trabalha com desenvolvimento de projetos. É, a gente entende qual é o problema primeiro da empresa, qual é o sonho, qual é o desejo da marca, e a partir daí a gente monta equipe para dar essa solução. Foi assim com a Nacional, é assim que a gente trabalha. E é interessante você falar aí no Arnaldo, inclusive ele nos deu o prazer de participar do nosso programa. Ele é uma pessoa assim que é uma referência aqui na região, né? A Rota do Mar é uma referência muito agora aí com a House com maior sucesso ainda e
ele tem essa mentalidade do associativismo, né? Tanto é que ele trouxe você para mostrar, para trabalhar com pessoas que podiam ser até empresas que podiam ser concorrentes dele, mas não tem esse pensamento, tem um pensamento global e é por isso que ele está onde está. Parabéns, Arnaldo, pela sua iniciativa. Mas eu queria, antes da base, certo? Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória até a base. Eu sou de Santa Cruz do Capibaribe, nascido. É, fui morar em São Paulo ainda adolescente e comecei a estudar moda na FAAP, uma escola de moda e arte importante em São Paulo. E aí estudei moda e modelagem. Estudei modelagem com uma francesa chamada Janine Nipserron, que tinha sido a modelista do estúdio Dior. Ela trabalhou na casa Dior. Então eu tive uma formação de modelagem muito boa, uma mulher muito rígida. Depois disso, fiz uma prova para a SMOD, que era a Escola Superior de Moda e Arte de Paris, que estava chegando a São Paulo. E tem uma história curiosa, né, em poder estudar na SMOD, que eu ganhei uma bolsa de estudo e eu agradeço essa bolsa a Chico Science. Tem uma história que é muito maluca, que é de estar participando de um mercado, o Mercado Mundo Mix, que era uma É a feira. pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, que aconteceu com vocês, Chico Sainz, né? E para você ver que Santa Cruz tem influência no em Pernambuco inteiro e também começou a influência em São Paulo. Então, assim, a história é bem interessante. A gente conversou nos bastidores, e vocês vão gostar bastante de ouvir. Estava acontecendo o movimento Mangue aqui em Recife, e estava se falando nisso, mas era um início, era um movimento ainda muito pequeno, e os amigos ligando para mim, né? Não tinha WhatsApp, não tinha internet, era por telefone, dizendo, tá acontecendo uma coisa massa, o movimento Mangue tem bandas incríveis, Chico Science é muito legal, e eu curioso para ver isso, e estava morando em São Paulo, e naquele momento em São Paulo acontecia uma feira, que era o Mercado Mundo Mix, e aí você vê a feira, né, como como uma coisa importante reunindo criativos. A gente tem o fenômeno da feira também aqui no Polo do Agreste, a Feira da Sulanca. E daí a gente participava dessa feira, era eu, Alexandre Rescovitch, o Caíto da Chili Beans, éramos todos jovens tentando vender nossas ideias e nossos produtos. E aí, curiosamente, naquele momento eu estava fazendo uma camiseta que tinha uma aplicação de um caranguejo e tal, bordado, uma camiseta de malha. A malha não era nacional ainda, mas E aí, Chico vai para São Paulo, meus amigos ligam dizendo: vem ver o show, tu quer ver? Vem aqui pegar o convite no hotel. Eu fui até o hotel. Ao chegar ao hotel, consigo entregar a camiseta pessoalmente a Chico. Chico recebe todo feliz, alegre, elogia, pega assim na camiseta, passa a mão e diz assim: Nossa, que licérgico, que bonito isso, agradeceu. À noite ele vai fazer o show. Ele entra no show com uma camiseta branca de botão de manga longa. No meio do show ele abre a camisa e ele está usando a minha camiseta. Eu fiquei muito emocionado com isso e essa camiseta revolucionou assim minha vida, porque a partir disso foi saiu no Globo, Folha de São Paulo, Isto É, Veja, Jornal do Comércio, Folha de Pernambuco, Diário de Pernambuco. Eu fui capa da Faça Fácil, ensinando a fazer a camiseta do caranguejo. Que Então, isso massa. foi um Ah, fenômeno, assim. Eu não... fantástico. E aí, eu apliquei tudo isso no meu portfólio, fiz a prova para a escola francesa, fui na entrevista, o coordenador disse: Você vai estudar conosco, a sua nota foi boa, você está disposto a estudar na SMOD? Eu disse: Adorei, adoraria estudar nessa escola, mas eu não tenho recurso para estudar. Era uma escola cara naquele momento, era meados de 95. E daí o coordenador disse: Não, você vai ganhar uma bolsa de estudos, e certamente eu ganhei essa bolsa, claro, pela minha capacidade, pela minha criatividade, pelo meu portfólio, mas essa história de Chico Marcou, né? marcou, e aí foi daí que vira uma chave na minha vida. Eu agradeço a Chico por essa bolsa. Muito Pena bom. que ele não está podendo lhe ouvir agora nesse momento, né? Mas é louvável, assim, a iniciativa e, assim, uma coisa tão inusitada e
assim, do nada, né? Não que Chico já era uma grande referência lá nesse movimento de Mangue Beat, esse movimento. Então, ele era uma referência, então lhe trouxe um benefício em usar a camiseta. Você vê uma pessoa que está como ele estava naquele momento, né, no auge, e trazer uma coisa, uma simplicidade desse que tal, e trazer um benefício tão bom para você. Realmente é uma coisa maravilhosa mesmo. Que na Parabéns. verdade Chico foi música, arte, e É. eu acredito que ele sela um momento na nossa época ali, uma trajetória, um movimento Mangue Beat, que até hoje ainda existe, mas claro, era Deixou o legado dele, quem né? iniciou foi Chico e é um legado que é inesquecível para todos, inclusive para você, É. Você nunca que, vai que esquecer. você nunca Que eu vai acho que é uma esquecer. virada de chave, né? O Brasil vivia o movimento do rock de Brasília dos anos 80 e 90 é marcado por Pernambuco com esse movimento mangue, né? Foi uma virada muito importante, estética, de música, e música e moda se encontrando também, Isso. Sim, né? Porque tudo faz parte, né? Tudo é arte, né? muito bom. Mas Va- assim, falando só para pegar um gancho do que você falou em portfólio, falando no seu portfólio, onde tem todas essas empresas renomadas aqui da região, né? Como nós já falamos. Aí hoje você também assina a coleção, a nova coleção da Nacional Texto, não é isso? Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho, qual foi a inspiração, o passo a passo desse trabalho, desse estudo para você, com essa experiência com a Nacional Texto. Foi muito bom trabalhar com a Nacional. Foi um projeto que me deixou feliz. Assim, eu tive bastante liberdade. Foi um trabalho cuidadoso, porque eu tinha que pensar em como usar as bases da Nacional de maneira criativa e que aproximasse do mercado. Eu não queria fazer algo que não fosse possível de ser realizado pelo mercado do polo. Então era surpreender o mercado usando as bases da Nacional, valorizando as bases e mostrando o que é possível enquanto exercício de design com aqueles tecidos. E tudo foi feito conjuntamente. Porque o conceito da base mais é esse, mais no sentido de mais gente junto pensando. Então, nesse projeto estava Nestor, o Ravmes que entrou fazendo imagem, mas a Nacional também participou da discussão. Então, a pesquisa foi feita junto com a Nacional, validada com a Nacional, com a criação e o marketing. A partir da pesquisa validada, a gente partiu para o projeto de produto e depois a aplicação das bases. As bases também foram apontadas pela Nacional, quais eram as bases que eles queriam, os tecidos, né? Quando eu falo base, eu estou falando dos tecidos e como a gente podia valorizar esses tecidos. A Nacional hoje tem excelentes bases, excelentes tecidos que dá para fazer muita coisa. E a ideia era essa, mostrar o- a versatilidade dos tecidos que a Nacional tem, a qualidade e as possibilidades que a gente tem de fazer com esse tecido. Eu até quero abrir um parêntese aqui e parabenizar vocês, Érico, e você também, Romildo, e a equipe de Obrigado. criação, porque a Nacional ela participa de um recorte importante, fornecendo matéria-prima para o mercado e apoiando muito o empreendedorismo e as empresas da região. Isso é muito importante. Foi assim que surgiu esse programa, tá? Esse podcast Confecção com Dá Certo foi justamente dessa preocupação que a Nacional tem em trazer ter esse cuidado com os confeccionistas da nossa região, do nosso polo. Inclusive, essa sua criação, porque essa base que você fala é justamente que vem dessa preocupação. Porque a gente recebeu aqui clientes como o Jogoff, seu menininho, que fala que o material dele foi criado pela Nacional, a matéria-prima dele. Então, foi criado um coto, que eles usam, a base do trabalho deles é o coto, foi criado um coto exclusivamente para a Jogoff, que hoje eles trabalham, seu menininho até brincou, disse, é como se a empresa fosse um laboratório de vocês. Então, é com essa base toda, com esse conhecimento aqui, dentro do polo, é que ela traz essa criação, pensando no confeccionista de nossa região. É assim, o importante, um dos pontos da criação do nosso podcast também, é que tem muita gente que atrela a Sulanca a um produto de baixa qualidade. Ah, Santa Cruz Sulanca, Toritama Sulanca, Caruru também. E não. Aqui no nosso polo de confecções de Agreste, a gente vende moda, e uma moda com inovação, uma moda que trabalha muito a parte criativa. Um dos exemplos é você
Talbot, e a sua empresa, que trabalha com que tem influências internacionais, que você teve um aprendizado com uma professora renomada internacionalmente, que é um profissional que não entende só do criativo, mas entende desde o início da produção, do corte, da costura e do acabamento, e isso no final reflete num produto de excelente qualidade. Porque ele começou da forma correta, ele teve um pensamento criativo de algo diferente e que seja usual, que não adianta uma coisa muito inovadora, que não seja capaz de você utilizar no dia a dia. E também que não seja capaz de executar, né, Érico? Porque a ideia de usar os tecidos da Nacional e criar essas imagens que estão hoje nos outdoor e na campanha da Nacional era exatamente essa: criar um produto com as bases de vocês, com o tecido de vocês, e que fosse possível de executar. Porque não adianta também eu queria, a criação se distanciar do mercado. Eu queria aproximar a criação do mercado para que o consumidor da Nacional, o empresário, pudesse olhar aquela base e dizer: eu posso fazer isso. Perfeito. E E que Érico fala muito, e Érico tocou num ponto assim que eu acho principal aqui, a gente sempre tá, até porque você tem esse olhar mais sofisticado, mais tecnológico da coisa, é justamente essa questão da Sulanca, né, que a gente fala muito, está muito impregnado ainda, apesar de trabalhos feitos como o seu e como outros que também defendem esse contexto, mas a gente está muito impregnado. Então, essa questão que você viu, eu vi a propaganda da Nacional Texto, na TV, vi os outdoors, então uma coisa bem mais sofisticada, uma coisa de quem cria moda, porque nós aqui da região, do Polo de Confecção do Agreste, ele cria moda, ele dita a tendência, entendeu? É preciso ter, então essa campanha eu achei muito voltada para esse novo contexto, essa coisa de tirar esse negócio de Sulanca, né, que nasceu da Sulanca, mas aqui, aí, você vê, você chegar no Moda Center, você chega naqueles bancos de feira do Moda Center, que tem coisas maravilhosas, que pode atender até uma vitrine de uma loja. Então, a gente precisa ter esse seu trabalho. E essa nova coleção da Nacional Texto fala muito sobre isso. E até sobre esse termo Sulanca, eu até converso muito com o Jorge Feitosa sobre isso, que faz um estudo sobre a Sulanca. Hoje ele está estudando mestrado na USP e a discussão dele é Sulanca. Sulanca, na verdade, é o que a gente chama de upcycling hoje. Porque se a gente for pensar como nasce esse mercado, ele nasce do resíduo, do aproveitamento dos tecidos, dos retalhos, para transformar nessa grande indústria que hoje é a indústria do Polo do Agreste. Então, a gente pode dizer que upcycling e Sulanca é a mesma coisa. E hoje a gente tem um grande problema, a indústria se desenvolveu, a gente tem um produto de excelência, a gente, a gente pode usar usando a tecnologia, a gente viu como o polo da moda se desenvolveu. Isso que você fala de você dar uma volta no Moda Center e encontrar produtos de excelência num banco de feira, num box. O grande desafio hoje é o que a gente vai fazer com esse resíduo, porque a gente nasce do resíduo, a gente vira indústria e agora a gente tem o resíduo como grande problema. Então, seria a volta da Sulanca novamente? perfeito. Não, eu acho que a gente não tem como fugir disso. Inclusive, tem marcas que só fabricam esse tipo de produto. E voltando para a parte de inovação, Talbot, com relação ao polo de confecções do Agreste, mais para a gente abordar aqui a questão de inovação e criatividade. Como é que você vê esse cenário das marcas, o momento que a gente está passando, o que a gente já passou e para onde a gente está indo? Você vê essa questão de inovação e criação indo para que caminho? Olha, eu acho que a gente evoluiu muito. Eu tenho um trabalho que eu vou mostrar no Museu da Sulanca em outubro, que é um recorte de 1994. A gente fez um editorial, pegamos roupas da feira da Sulanca. A gente chama Geração Sulanca essa exposição. E eu fiz uma produção toda da feira e vesti jovens que hoje são empresários hoje do mercado. Eles estão instituídos, na época eles eram filhos dos empresários da indústria da confecção ou até mesmo filhos de supermercado. Eu peguei só os jovens que eram da classe média e que os pais estavam na produção e vesti com roupas da Sulanca e fizemos um editorial da época, 94. Foi até com Gil Vicente, o fotógrafo, que é o pai de Johnny Hooker.
E agora a gente vai fazer essa exposição e vocês estão convidados e a gente vai mostrar um recorte de 94, o que era 94 e o que é o que somos hoje em 2025. É o quê? 30 anos depois, né? Eu acho que a gente evoluiu muito. A gente tem uma presença tecnológica dos equipamentos presente no produto, na qualidade dos produtos, o uso das tecnologias de corte, de aproveitamento de tecido, das estampas digitais. Eu acho que a gente evoluiu muito, assim. Mas eu acho que essa evolução, ela não é só tecnológica, ela também precisa ser de formação. A gente precisa investir na formação para criar novos profissionais. Hoje, se você procurar alguém de administração ou design em Santa Cruz, não tem. Qualquer pessoa dessa área está empregada hoje. Isso. De contabilidade, não tem essas pessoas. Em Recife deve ter um monte de gente Tem, com desempregada certeza. precisando desse espaço É. e Santa Cruz precisa. Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem que se investir em relações internacionais, em comércio internacional, para a gente poder pensar mais longe, assim, e poder ter um valor agregado e poder vender o produto mais caro. Formar costureiras e costureiros, isso é muito importante, a gente ter essa formação. Eu acho que é formação. Quando a gente fala que em 2020, 2005, Arnaldo me libera para atender, a Rota do Mar me libera para atender 9 empresas no mercado. A Rota do Mar era a 10ª empresa que ia receber essa consultoria. E ele pensa que se é bom para o mercado, é bom para mim. Isso é um pensamento de inovação incrível, Exatamente. que é pensar de uma maneira De uma maneira colaborativa no macro, né? Uma mercado, coisa né? mais longe, mais futurística. E eu vejo, Érico, que é investir em formação. Informação, formação, formação, trazer gente boa, se envolver com a academia. A gente tem a Universidade Federal que está formando pessoas em comunicação social, designer, engenheiros de produção. Essas pessoas elas precisam estar dentro do mercado. A indústria precisa se comunicar com esse mercado. E o empresário, eu penso que ele também precisa abrir a cabeça. Você falou de Geografia, eu fiz um trabalho recente para Geografia e vi as bases da Nacional lá. É uma marca que ela nasce muito com DNA masculino e ao testar o feminino ele percebeu que ele tem um grande público de feminino e ele se surpreende com isso, né? É o carro-chefe deles, né? O feminino. Né? O resto, o masculino, eu trabalhei também um tempo lá com eles. E o resto é a base é o masculino e a base é o feminino e o masculino ficou um complemento, né? Ficou um Inverteu. complemento, inverteu, porque hoje a base, porque aquelas camisas aquelas blusinhas que ele faz, tudo do material da Nação Têxtil, que é de cotton, é a base da empresa, aquilo E ali. isso é moda. Moda você não tem como prever que algo vai durar para sempre. Então tem muito confeccionista que começou fazendo moda praia, com esse mundo fitness, moda praia continuou, mas ele já abriu o braço fitness, continuou com os dois, que talvez hoje o fitness seja muito maior do que moda praia. E isso, ao passar dos anos, muda completamente. Talvez agora, eu até falei, a moda esportiva, não é nem fitness mais, porque fitness a gente vê muito focado para a parte de academia. Tá vindo o segmento esportivo, que entra a parte de trilha, de corrida, de esporte de aventura, que está crescendo bastante, que tem já empresas que já estão olhando de olho estão de olho nesse mercado, e estão capturando já um pedaço dele. Já tem empresas Isso, que isso que estão. você fala do esportivo, eu lembro. Eu, Marcelo e a base tem uma característica muito maluca, que é de estar sempre com o outro, pensando no que eu posso fazer com vocês. Então, minutos atrás a gente estava tomando café ali fora e a gente já estava falando de possibilidades de projeto. Então, eu estou sempre nesse lugar de olhando para as pessoas e pensando no que a gente pode fazer, essa coisa de criar pontes e criar novos projetos. E certa vez eu estava com o Arnaldo conversando, eu tinha saído do treino do lado dali do Complex, e aí encontrei com ele no Complex, e aí ele também estava com a roupa da Rota do Mar, ele adora futebol e adora esporte. Aí eu disse, Arnaldo, por que tu não faz uma marca esportiva? Aí ele, uma marca esportiva? Como assim? Eu disse, Arnaldo, tu faz short muito bem, tu faz t-shirt muito bem, tu já faz roupa esportiva. É só você virar uma chavinha
e você já e lança uma marca esportiva. Aí ele pensou nisso e aí é daí que nasce a House. No dia da inauguração, ele e Marta vieram me abraçar e dizer, Marcelo, isso aqui está acontecendo por aquela conversa que a gente teve. Então, é isso, de você também. Eu acho que o empresário, inovação também é saber ouvir o outro. Perfeito. Isso é uma coisa importantíssima, que eu acho que quando você tem essa capacidade de ouvir, você vira chaves. Eu fiz um trabalho na Sport Company em 2018. Ele me chamou para uma consultoria, Valmir. Ele estava querendo também. Era um momento que ele estava focando muito no esportivo e ele queria se instituir como uma marca esportiva. A Sport Company tinha um pé no surf, e um pé no esporte. Ele não sabia direito. A marca não tinha um DNA definido. E aí ele me chama, a gente conversa. Eu falei, qual é o teu sonho? O que é que você quer? Aí eu gosto muito de ouvir o sonho do outro. Eu acho que na hora que você solta o seu sonho, é a hora que você solta o seu inconsciente, é a hora que você libera a sua vontade de verdade. Aí ele disse, eu queria ser uma marca esportiva, forte, para concorrer no mercado e tal. Eu falo, aí vamos pensar num projeto. Aí eu disse, eu quero avaliar seu produto, eu quero que você me mande todo o mostruário, eu quero avaliar peça por peça, eu vou fazer um relatório peça a peça do que pode melhorar. Aí fiz esse diagnóstico, voltei para eles, aí disse, olha, tem uma coisa aqui que deixa o seu produto com uma característica muito popular. Se a gente mudar isso aqui, a gente vai conseguir fazer uma grande virada, né, no teu produto. E ele, tu acha? Eu disse, vamos testar? Foi para a produção, voltou a peça. Quando a peça voltou, ele, maravilhoso, quero isso. Aí o gerente de produção dele estava na hora, isso foi em 2018, fez uma conta ali na hora, disse, Valmir, com essa mudança que o Marcelo está propondo e que você aprovou, a gente vai economizar R$ 180 mil por ano. Aí eu disse, pronto, minha consultoria está paga. Se eu não der mais nada a partir de agora, já está tudo certo, tudo Foi o pago. melhor e mais barato. E aí foi uma virada, assim. Porque eu acho que nessa coisa que o Agreste provoca, esse rolo compressor das pessoas produzirem ininterruptamente, chega uma hora que eles não conseguem mais olhar fora da caixa. E é importante quando chega uma outra pessoa, quando chega Com eu, quando outro chega olhar, você, né? Romildo, que olha É, e olha para o produto. E às vezes a gente enxerga algo tão simples que está ali na isso. cara e eles não estão enxergando e você muda tudo. A solução, muitas vezes, é o óbvio e é simples. As pessoas procuram, às vezes, ideias mirabolantes, planos muito complexos e, às vezes, as boas ideias e melhores ideias são simples e fáceis de aplicar. Agora, você só vai conseguir identificar se você parar de fato ou vir alguém externamente que tem outra visão e apontar como você fez com a Sport Company. Isso é muito importante. E se eu parar para pensar aqui, tem várias empresas de renome, tanto em Santa Cruz como fora daqui, que tiveram excelentes ideias, coisas simples como você fez. E aí, um dado importante. A mudança gerava uma economia de 180 mil por ano. Essa coleção foi um sucesso. Ele vendeu 20%, ele faturou 20% a mais a partir daí. No ano seguinte, ele abre mais uma loja no setor branco. Eu não sou absolutamente o responsável por tudo isso, mas eu acho que nisso tem uma parcela importante de virada de pensamento, de faturamento. É isso, assim, é esse parar para pensar ou se juntar ao outro para pensar junto, que muda tudo. Isso é um pensamento de inovação, eu acho, que é você chegar junto e eu achei incrível essa experiência com a Nacional. Eu via muito os outdoor, a importância da Nacional. A Nacional foi muito importante durante a pandemia, assim, você vê pelo afeto que os empresários de Santa Cruz citam vocês, assim, vocês chegaram muito junto, deram um apoio assim absurdo naquele momento que estava todo mundo sem perspectiva. E isso tem um reflexo gigante assim na imagem da Nacional hoje. Eu fui fazer a coleção,
tinha alguns produtos que eram esportivos. Quando eu cheguei na Sport Company para fazer as pilotos e fazer o produto, quando eu disse que era nacional, parou tudo, disse, pode fazer o que quiser aqui dentro para nacional. E tem também, Marcelo, isso que você falou agora sobre a Nacional, tá muito junto dos confeccionistas aqui da região, de pequeno, de médio porte também. Tem experiências que eles contaram aqui. Mônica mesmo, que é da Jogoff, né? Mônica hoje tem a marca dela. Um abraço, minha diretora, eterna diretora, que eu sempre falo de diretora, eu trabalhei com ela. Ela falou que a Nacional Têxtil foi que fez ela mudar, trazer o sonho que estava adormecido dela, que ela disse que até então ela dizia que ia ser a sucessora de seu menininho na Jogoff. Ela disse que foi a Nacional que ajudou ela nesse processo de mudança e criar a marca dela, ir atrás desse sonho dela. E hoje ela tem a marca dela já no mercado, fazendo muito sucesso aí, com muita competência. Tem também uma história com o Valmir que eu vi, que foi a questão das máscaras também, com o Valmir, que o Valmir disse que a Nacional Têxtil apoiou muito eles. E outros aqui que contam histórias que passaram com a Nacional Têxtil, entendendo? Essa virada com o seu menininho sobre o material que ele disse que foi feito para ele, e uma empresa daqui que tem esse olhar para os confeccionistas daqui é importantíssimo, é muito bom, é muito válido você falar sobre isso, entendendo? Porque às vezes vão buscar de tão longe uma matéria-prima, tendo aqui um fornecedor que está sempre junto, né? E ainda tem o preço, tem impostos que a empresa consegue até economizar e deixar de pagar por conta desse trabalho. Então é importante a gente falar muito sobre isso. Perfeito. Talbot, na sua opinião, você sabe como é que funciona o nosso cenário aqui de confeccionistas da região? Quando eu falo da região, é polo de confecção da Agreste. Tem pequeno, médio, grande, tem um familiar, tem um cara que terceiriza, tem de todo jeito, todos os formatos. E não tem formato certo nem formato errado. É o que é melhor para o momento que você está vivendo. Mas baseado nesse cenário que a gente tem aqui no nosso polo de confecções da Agreste, na sua opinião, o que mais atrapalha na inovação e na criatividade do nosso confeccionista? Aquele lá do banco da feira. O que é que mais atrapalha ele? Eu acho que é a falta de reflexão, a pausa que eles não têm. Porque eu diria que o Agreste é uma esfera que não para. O tempo todo as pessoas estão em movimento. Você vê Santa Cruz do Capibaribe é uma cidade que é ímpar nessa coisa do movimento. Então, nesse fluxo que é produzir, produzir, produzir e vender, não existe a pausa para pensar numa mudança mínima feito essa que a Sport Company fez e que fez ele economizar 180 mil ano. Eu acho que é isso, assim, é pausa para análise mesmo. Se a gente pudesse fazer um trabalho com o pequeno, porque a gente falou de várias esferas aqui, com o pequeno, médio e o grande, que a gente pudesse minimamente ter uma reflexão com ele ou sobre o produto dele, eu acho que a gente levaria benefícios para eles. A pessoa precisa querer também. Isso é quase como se fosse uma terapia, uma psicanálise. Você precisa reconhecer que você precisa do outro. E a inovação e o conhecimento, como você falou, o preparo, né? É, A formalização de pessoas para esse processo que a gente tem é um problema enorme da região, é justamente a mão de obra. Então, assim, a capacitação dessa mão de obra é muito importante para que ele possa ter, porque hoje eu que estou lá no chão de fábrica, eu vejo que os diretores estão dentro do operacional porque não tem quem faça esse trabalho. Então, preparar esse pessoal é uma preocupação que a gente tem que ter como daqui da região, como pessoas que participam desses projetos, né? Então a gente tem que ter essa preocupação, que hoje é o maior problema de todos os confeccionistas. E também respondendo a vocês, é essa pausa, e eu acho que também é preparar pessoas e delegar, descentralizar, porque muitas vezes a pessoa ela é multifunção, Isso. ela precisa dar uma pausa e trazer gente para ajudar. A gente sabe que a mão de obra hoje é um grande problema, é escassa, mas você tem que dar um jeito de você ampliar a sua equipe. Você tem que ter uma equipe para poder. não, se a gente puxar a linha do tempo, 10 anos atrás, 15 anos atrás, até teve uma reportagem, se eu não me engano, foi Bruno do CDL que postou, uns 15 anos atrás, até a imagem não está muito boa, falando de problema de mão de obra
na região. Então, o problema de mão de obra na região é um problema antigo e ele só piora. Então, às vezes não adianta estar questionando e falando do problema. É falar o que você acabou de pontuar. O que é que eu estou fazendo para atuar em cima desse problema? Porque a mão de obra está faltando. Eu tenho que descentralizar, temos que formar pessoas, tenho que treinar, eu tenho que deixar a minha fábrica mais moderna. Que, Uso de eu, tecnologia, né? que tem hoje que Processos, tem máquinas que não precisam de costureira mais. são Ela precisa de um operadores. operador. Então, assim, esse tipo de medida, ele faz com que você, não é que você vai deixar de precisar de pessoas, é que você vai diminuir a dependência das pessoas. Tem uma coisa também que eu acho que podia ser pensada. No Sul, hoje, existe dois turnos, né? Acho que tem um turno que começa de 6 da manhã ou 5 e larga Aqui uma da já tem tarde. isso. E um outro turno que entra à tarde, porque Funciona a fábrica, todos os 2 turnos, já tem isso aqui implantado em algumas empresas aqui na que aí região. você tem dois turnos e você ainda libera a costureira um período para ela cuidar do filho, para ela cuidar da casa, para ela poder ter uma vida também, né? Esse movimento começou em Santa Cruz, eu presenciei, inclusive uma das empresas que iniciou esse processo foi a Jogofi. Uhum. De fato, começa, se eu não me engano, bem mais cedo, mas 2 horas, 2h30 termina o expediente. Então, dá para realmente, de fato, cuidar do filho, fazer qualquer outra coisa. Se estimula um pouco, né? E eu acho que é o caminho Mas, sem volta, tá? Então, ou vai hoje ter ninguém isso, pensa mais em trabalhar o expediente inteiro normal, comercial. É sim esse expediente novo. Inclusive, até chega lá um dia, sei lá, 10h30, estão almoçando. É porque, de fato, chega muito cedo. Então, tem essa questão e está funcionando. Eu E tem o acredito. calor também, né? Porque se você for ver na Espanha, né? Madrid, Barcelona, tem a hora da sesta, né? Que É, tudo fecha às 11 horas e volta às 4 da tarde. E aí o comércio vai até 8 da noite. O que é bom também, porque o comércio tem vida, à noite a cidade fica movimentada. E aquele momento do maior calor, de 11 às 4, as pessoas estão. Ou elas estão em casa, dormindo, comendo e vão descansar, ou elas podem estar fazendo outra coisa também. sim. Porque é quente o Agreste também, né? Tem esse problema da temperatura, né? Talvez seja o primeiro passo. O primeiro passo para a gente chegar em algo parecido, mas eu acredito, e acredito que funciona. não funcionando e dando maior estímulo ao seu pessoal, isso aí já é o principal, porque eu acho que é como eu sempre digo no meu trabalho. Hoje, com essa dificuldade de mão de obra que nós temos aqui na região, o que é que tem que se fazer? Uma iniciativa é tornar a empresa atrativa para você vir trabalhar. Quando isso acontece, você traz benefícios para os seus colaboradores. Lá fora, a reputação da sua empresa começa a melhorar e as poucas pessoas que têm querem ir trabalhar. Eu vivo isso assim, no dia a dia, dentro das confecções. Isso aí é muito importante, o estímulo, É, né? essa ideia de time, né, de você entender que você não chega em lugar nenhum sozinho, de É, você valorizar o seu time, a sua equipe, é muito importante. Isso é inovação para mim. Tratar as relações humanas tem que estar dentro do pensamento de isso. inovação, porque a gente precisa do outro também para poder chegar junto, né? Mas, assim, falando sobre inovação novamente, assim, é, quais são, eu queria que você citasse alguns exemplos aí de inovação, de oportunidade de inovação que podem ser usadas ainda. Essa que nós falamos aí das relações humanas, isso é importantíssimo. Mas quais são os modelos ainda que ainda pode ser explorado aqui na nossa região? Olha, a gente tem uma coisa que é um pensamento que está se estabelecendo, que é da energia, da economia circular, que é de você ter o mínimo de resíduo possível. Como a gente pode projetar o produto já pensando em eliminar o máximo possível de resíduo, ou como reutilizar esse resíduo. No meio do ano passado teve um evento que foi dentro do Hack and Play teve uma franja que foi um hotspot que o IBEC, que é o Instituto Brasileiro de Economia Circular, fez em Recife. Eu participei desse evento. Teve um dia que era uma roda de conversa entre o Ministério da Indústria, SUAP e um desses bancos de desenvolvimento do Brasil. E a pessoa que produziu isso, que era Bia, o IBEC é sediado em São Paulo e ele está
muito de olho na indústria do Polo do Agreste para trabalhar projetos de redução de resíduo e reaproveitamento, porque esse resíduo ele vale muito dinheiro. Isso é uma fonte de economia que precisa ser pensada, precisa ser estudada. Então, naquele momento, foi discutido isso e existe um grande interesse de entrada no Polo do Agreste para pensar nesse resíduo, nesse resto, né, que não é lixo, a gente não pode chamar de lixo. Por exemplo, o governo do Espírito Santo que trabalha com mineração, tinham pessoas do governo do Espírito Santo, ficaram tão impressionados com esse encontro que já implantaram um projeto para o reaproveitamento do minério no estado do Espírito Santo. Eu acho que Pernambuco precisa ter essa agilidade para introduzir esse tipo de pensamento e pensar no que fazer com isso. Como o resíduo da Nacional, de repente, pode voltar para a Nacional e virar uma matéria-prima ou virar um outro produto. Eu acho que a inovação ela tem que pensar muito em como a gente vai proteger o planeta e como é que A a gente... sustentabilidade, né? Exatamente. Sustentabilidade. Eu queria até falar sobre esse ponto também aqui com você, onde você vê como está o cenário da gente em relação a isso, a sustentabilidade. Mas, assim, o tempo é muito curto aqui, Hum. né? Infelizmente, a gente tem pouco tempo, mas eu queria que você deixasse aí. Queria te agradecer por você nos prestigiar e já deixar você intimado para o próximo encontro que a gente vai Sim. ter para falar mais, porque não deu para falar nem metade do que eu queria falar, certo? E E importante também é que o Talbert, ele informe os serviços da base. isso que eu queria A aqui. sua, Onde ele a sua encontrar? empresa, o confeccionista vai encontrar qual tipo de serviço? A gente é um estúdio de soluções que a gente pensa desde da marca. Se o seu sonho é criar uma nova marca, a gente pensa nessa nova marca, nesse nome. Ou fazer um redesign da marca, a gente pensa nisso. A gente faz pesquisa e desenvolvimento de produto, foi o que a gente fez para a Nacional e a gente fez isso para a Rota do Mar, Aqualara, John Cunningham, são clientes que a gente trabalhou projetos. Atualmente estamos fazendo ZK Prêmio, que é a nova marca da Zuzinha Kids. Então a gente faz desenvolvimento de coleção, pesquisa e desenvolvimento de coleção. A gente também avalia modelagem. Se o cliente não tivesse departamento de modelagem, a gente faz a modelagem e entrega a peça piloto. E a gente trabalha com planejamento de campanha e comunicação. Aí vocês vão dizer, nossa, e a base deve ter 300 pessoas trabalhando. Não. O conceito é esse, base mais. A Nacional traz a demanda para a base, qual é o projeto, e a gente monta uma equipe externa para dar solução para esse projeto. Então, é mais nesse sentido, de juntar gente, de ter mais pessoas juntando grupos para poder dar a solução que o cliente precisa. Você falou aí na Zuzinha Kids, né? Que foi um dos nossos convidados aqui também, Alan Carneiro. Uma pessoa maravilhosa, que tem uma cabeça assim, né, bem diferente também, que vê a coisa macro e hoje é tão provável, tão forte que a empresa dele é uma das referências, né? Na moda infantil, infanto-juvenil ele é referência. Você já assinou uma coleção dele Sim, anterior? nesse trabalho que estamos fazendo agora, foi o lançamento da marca ZK Premium, que é a marca Premium que ele está querendo lançar. A gente fez a coleção passada e a semana passada a Arlan me convida para uma reunião onde ele informa que a coleção foi um sucesso, os produtos estão chegando na loja, estão disparando, vendendo muito rápido e ele quer agora uma coleção de verão. A gente já está nesse plano no planejamento da próxima coleção de verão. Tem uma coisa da base, talvez seja exatamente esse o grande trunfo da base, que é ouvir o sonho. A história da ZK Premium é isso. Nas conversas com o Alan, ele solta o que ele quer. Inclusive, ele solta até o slogan da marca. É na conversa que a gente capta o sentimento do outro e isso sempre dá certo. Tanto é que o produto foi um sucesso de venda. Enfim, é essa coisa da É, escuta e de a ter muito rever... respeito também pelo outro. Porque se existe a Nacional, se existe a ZK Premium, a Azulzinha Kids, existe um pensamento ali. Então,
eu diria que a base é como se fosse um arquiteto que vai fazer o projeto da sua casa. Não é a minha casa, é a sua casa. Eu E tenho eu que saber costumo, entrar na sua eu casa. Perfeito. costumo sempre dizer que assim, o empresário daqui dessa região, da nossa região, eles têm na cabeça o que eles querem, entendendo? É tudo que eles querem para a empresa de melhoria, eles sabem o que quer, só não sabem o caminho das pedras. É esse que o trabalho da gente traz. A gente termina reproduzindo o que está na cabeça dele, mostrando, Compreender o que ele quer. compreendendo e mostrando o caminho das pedras, onde chegar. Isso eu faço no meu trabalho, pelo que você está dizendo, é o que? É a concretização de um sonho. Então, foi um prazer. Eu queria agradecer mais uma vez ao Marcelo Taubert, que hoje nos prestigiou com a sua Obrigado. presença. Foi importante demais, gente, falar com essa pessoa que tem uma experiência maravilhosa, assim, tem muita coisa para passar. Ele deixou já, queria que você deixasse as suas redes sociais também, para quem quiser conhecer seu trabalho mais de perto. É Base Mais, no Instagram é Base Mais, tudo escrito. E o meu pessoal é Taubert, Taulbert. Vocês me encontram lá nessas redes. Ok, então. Então, mais uma vez eu agradeço a todos os ouvintes da CBN Caruaru e deixo aí, quem quiser acompanhar na íntegra, a gente está no Spotify, estamos também no YouTube, agora o YouTube. vídeo do YouTube, tem o áudio e vídeo, que vocês vão acompanhar na íntegra todo o programa. Queria agradecer mais uma vez a vocês e, gente, olha, esse conteúdo de hoje realmente vai fazer a diferença na cabeça de vocês, de todos os confeccionistas da região. E muito obrigado e até o próximo programa. Até o próximo. Obrigado, até o próximo. Está